Olá, professores, tudo bom? Sou o irmão Gunça e estou hoje aqui novamente com nossos amigos, o irmão Edson Artemio, que cuida do seminário em Porto Alegre, o irmão Newton Viana, que também cuida do seminário na outra parte de Porto Alegre, irmão Sidney Ribeiro, que cuida do seminário lá em Santa Maria. Eu, irmão Gunça, cuido do seminário aqui em Canoas e região. Hoje, nosso objetivo de nos reunirmos é falar um pouco para vocês de uma habilidade muito importante: o nosso cuidado com as matrículas dos jovens e com as frequências estarem lançadas corretamente no sistema. É bem interessante que ao estudarmos o Vem Segue-me, nesses dias que têm se passado, nós aprendemos que o profeta Joseph Smith ensinou a importância do registro. Ele falou que as coisas que estão registradas na terra são registradas nos céus, tem essa organização perfeita. Então, professores, durante esse momento, nós queremos convidar vocês que cuidam do seminário e vocês que cuidam do instituto a olharem com atenção todos os alunos da sua classe com respeito a matrículas e todos os alunos com relação às aulas e às listas de frequência. Meus amigos vão dar prosseguimento e vão explicar como melhor podemos fazer isso. Pessoal, eu queria dar um exemplo para vocês de algo que vocês podem fazer. O que eu faria como professor do seminário, né, nesse período final? Nós ainda não estamos na última semana, nós temos ainda 3 semanas pela frente, mas nós fazendo isso agora já vai nos ajudar. Primeira coisa, né, é ter certeza de que todos os alunos que estão frequentando as classes, membros e não membros, se eles todos estão matriculados. Né, o irmão Newton Viana depois vai mostrar numa prática o que vocês podem fazer para alcançar isso, para conseguir essa informação. Né? Outra coisa importante é vocês acompanharem as instruções que os assistentes administrativos estão passando sobre o lançamento de frequência. Né? Verificando se todas as semanas vocês têm informado a frequência para o assistente administrativo ou têm entrado no WISE e feito o lançamento da frequência de todos os alunos em todos os dias. Essas são as coisas mais importantes, né, para poder garantir que a sua classe fique em dia e que você, depois, perto do final, saiba exatamente quais dos seus alunos estarão concluindo aquele ano ou que precisarão de ajuda para a conclusão. Eu vou passar agora para o irmão Nilton, que ele vai falar um pouco de como você pode fazer isso de uma forma mais prática. Excelente, obrigado, irmão Artemio. Então, queridos professores, eu vou colocar aqui em cima, tá, alguns exemplos de imagens que têm a ver com o nosso trabalho. Tá? Então, a primeira imagem que eu quero que vocês tenham sempre em mente, que no seminário nós precisamos de algo bem simples, mas são 3 requisitos que os nossos jovens eles precisam. Tá? Então, é a frequência, as leituras e as avaliações. No instituto é a mesma coisa, como vai aparecer aqui em cima. Agora, querido professor, eu quero que vocês tenham muita atenção que tu pode solicitar o boletim, como este que está aparecendo aqui, para o assistente administrativo. Então, todos nós, coordenadores, nós temos nosso assistente administrativo que também acreditamos que esteja no grupo da sua estaca do seminário ou do instituto, tá bom? Professor, eu quero que tu pode pausar o vídeo e atentamente dê um checkzinho. Quem está inserido na sua classe? Tá? Então, pense, olhe. Eu vou botar aqui algumas regras que nós estamos trabalhando ao longo deste ano, que está na política dos seminários e instituto. Qual é a norma que os não membros podem participar? Como vocês conseguem ver, o não membro ele pode frequentar 4 vezes o seminário para ser inserido, né, inscrito, matriculado na sua classe. Ou seja, ele não precisa vir de terça a sexta. O jovem ele pode vir esporadicamente, mas que o importante é que tenha essa frequência. Acreditamos que na sua classe, você e a sua presidência de classe tenham anotado o nome dos jovens participantes. E é muito importante tu ter isso. No instituto, se ele foi 2 vezes, ele pode ser inserido no sistema. E o jovem no seminário, 4 vezes. Muita atenção, queridos professores, também, né, que tu pode verificar aqui, vou botar um outro exemplo aqui em cima, nas práticas, quando tu vai olhar e lançar as frequências, também é uma outra oportunidade de tu verificar se todos os jovens foram lançados. Lembrando, os jovens ativos, menos ativos, os recém-conversos, e algo muito importante, como nós já falamos, né, os não membros, mas e aquele jovem que tem a certa dificuldade, está trabalhando, que ajuda em casa, nós temos este tipo de jovens participantes. Algo que nós fazemos é que todos precisam participar do seminário. Se for necessário, queridos professores, mandem para eles, esses jovens, para que eles façam alguma reposição de aula, para eles se sentirem participativos. Nós temos experiências muito especiais de jovens que não conseguem frequentar semanalmente ou não conseguem ir até essa tua classe, né? Mas tu enviando essas aulas, né, as reposições, algum resumo, algo que ele possa fazer e se sentir pertencentes, nós também podemos inserir, mas não inserir e matricular, mas sim abençoar a vida deste jovem. Tá bom, queridos professores? Obrigado. Agora o irmão Sidney vai continuar exemplificando para nós.
Perfeito, professores. Isso que eles falaram é uma maneira de nós podermos ajudar os nossos jovens. Outro aspecto disso é quando é que o jovem pode ser matriculado no seminário? Até o último dia. Esse é um dos aspectos. Não importa se ele veio uma única vez, se ele é um membro da igreja. Se ele é um visitante, ele tem que ter vindo pelo menos 4 vezes. Mas se ele é um membro da igreja, ele pode ser matriculado imediatamente assim que ele vai na sala de aula. E às vezes é só um convite. Quero compartilhar só uma experiência muito rápida. Quando eu estava servindo no campo missionário, eu aprendi sobre convites lá, né? Porque quando eu estava no campo missionário, eu estava numa aula e sempre passava um rapaz, sempre sujo. Ele estava sempre sujo e ele olhava para dentro da igreja. Um dia eu resolvi convidá-lo. Falei, olha, num domingo que ele passou, eu estava na frente, falei, você não gostaria de entrar? Ele entrou na capela. Ele estava sujo, realmente cheirando muito ruim. E aí ele perguntou se ele poderia voltar num outro domingo. Ele voltou no outro domingo do mesmo jeito. E ele perguntou se ele poderia voltar no terceiro domingo. Ele foi, mas dessa vez ele estava tomado banho, cabelo cortado, e veio com uma mulher que ele morava com ela. E ele foi, começamos a ensinar ele, por causa de um convite. O que aconteceu, esse jovem, antes de eu ser transferido, ele conversou comigo que ele usava sempre tipo de entorpecente. E ele estava conseguindo sair das drogas devido a um convite. E eu saí, mas eu deixei aos cuidados do bispo, do presidente do quórum, e passou alguns anos. Eu estava no templo de São Paulo, passando, e um rapaz diferente, bonito, forte, pegou nos meus braços e falou assim, você lembra de mim? Você lembra? Você lembra? Eu falei, não lembro. Ele falou, lembra aquele rapaz drogado que estava lá em Recife? Sou eu. E aí houve emoção, nós nos abraçamos muito, choramos muito, e ele foi lá e convidou a esposa dele, que ele tinha sido selado com ela já tinha alguns anos. Então, um convite para um dia pode transformar a vida de alguém. Toda essa parte técnica ela é extremamente importante porque nós precisamos ter o registro, mas nós precisamos convidar a nossa juventude para retornar ao Senhor e depois fazer a outra parte do trabalho, tá bom? Então eu quero só fechar isso com um testemunho dizendo que o que vocês fazem já é de grande valia, já tem salvo a vida dos jovens, mas nós precisamos ter atenção com esses pequenos detalhes que também vai transformar a vida dos nossos jovens. Tá bom? Queremos deixar esse treinamento com o nosso amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.